Diz que a irmã teve câncer de mama com 43 anos e já faz mamografia e ultrassom todos os anos. Precisa fazer um acompanhamento em um menor período de tempo. Então, essas recomendações de mamografia que a gente está falando são recomendações de mamografia para pessoas de risco normal, pessoas que não têm o que a gente chama de risco aumentado, ou risco familiar. Quando você tem um familiar jovem que teve câncer de mama, uma familiar jovem que teve câncer de mama, ou um homem que teve câncer de mama também funciona essa regra. Jovem está falando abaixo de 50 anos, tá? Ou um triplo negativo abaixo de 60. É importante a gente avaliar se esse câncer é um câncer que a gente chama causado por uma mutação germinativa. Se a pessoa nasceu com a propensão a ter câncer. A maior parte das pessoas adquire essas mutações ao longo da vida, que a gente chama de mutação somática. São 19 pessoas em cada 20 adquirem o câncer ao longo da vida, porque a gente é ser humano, habita esse planeta Terra, respira oxigênio, leva a radiação do mundo e pode aparecer câncer, a gente envelhece, é um processo natural de envelhecimento e de levar danos no DNA, né? Então pode acontecer. A maior parte dos cânceres é dessa maneira. Só que tem uma pessoa em cada 20 ou duas em cada 20, né? 5 ou 10%, que ela nasce com a predisposição. Em vez de você ter uma mutação do DNA que acontece ao acaso, essa mutação ela veio do seu pai e da sua mãe. Então, ou o óvulo da sua mãe ou o espermatozoide do seu pai que te gerou tinha um gene danificado, um gene mutado que a gente chama. E todas as células do seu corpo vão ter essa mutação. Que é o que a gente chama do BRCA, por exemplo, né? Mutação do BRCA, TP53, BRCA1 e 2, né? Check, tem várias dessas. E essas pessoas, por nascer com essa mutação, que é a mutação de predisposição, elas não têm um risco 1 em 8 de ter câncer na vida como qualquer outra pessoa. Elas às vezes têm 80% de risco, 60%, cada gene vai dar uma chance maior ou menor. Então, quando você tem um familiar jovem que tem câncer de mama, a primeira coisa é avaliar se não foi por conta de um gene desse. Porque se for por conta... Aí, digamos, vou avaliar, a pessoa tem 43 anos, teve câncer de mama, é minha irmã, e aí a gente fez o teste e tem um BRCA mutado. O que eu tenho que fazer? Mamografia? Não. A gente tem que rastrear a família inteira para ver se a família tem o BRCA. Quem tem? Porque quem tem o BRCA, o risco é 80%. Ou 60%, depende do BRCA, né? 1 ou 2. E aí muda tudo. A gente não vai falar de mamografia, a gente vai falar de cirurgia redutora de risco, de outras estratégias. Agora, digamos, minha irmã teve jovem, teve BRCA, eu fiz em mim e eu não tenho, porque a chance é 50% de passar, né? Do pai e da mãe. Então, se eu tenho BRCA, a chance do meu filho ter é 50%. Eu posso passar um gene bom ou ruim, né? Se eu recebi um espermatozoide com um BRCA mutado e o óvulo da minha mãe com BRCA íntegro, quando eu for passar um dos cromossomos, eu vou passar ou mutado ou íntegro, tá? Então, os filhos 50%. Então, supondo que a minha irmã tem o BRCA mutado e eu faço teste, eu não tenho, qual é o meu risco? Igual a população em geral, 12,5%. Aí a recomendação é segue a regra geral, tá? Então, e isso a gente sabe com muita clareza, tá? Tem gente que fica super preocupada, minha irmã tem BRCA e eu não tenho, eu tenho que fazer cirurgia da mama? Não. Quem não recebeu o gene tem o mesmo risco da população. Então, para a gente recomendar bem de maneira personalizada, é importante fazer esse teste genético nos parentes acometidos pelas doenças em idade precoce. E se encontrar algum gene, aí a gente vai fazer o nosso teste genético e avaliar essa recomendação. Tá? Qual é a recomendação para a gente? Aí tem uma outra situação, tá? A pessoa que é minha irmã, ela teve o câncer precoce, a gente fez o BRCA, fez o teste genético com vários genes, painel genético, e não encontramos nenhum gene. Qual é a minha chance? É um pouquinho mais alta. Por que eu estou falando isso? Porque alguma coisa tem, mas a tecnologia de hoje ainda não permite a gente detectar. Tá? Quando é muito jovem, alguma coisa tem. É só uma questão de tempo até a medicina descobrir. Então, aí a gente vai individualizar. Talvez rastrear um pouco mais jovem, fazer intervalo um pouco mais curto. Depende um pouco do histórico familiar e de conversar com o teu médico isso. Tá? Mas aí fica bem no escuro, tá? Isso. Então, não tem regra nessa situação. A gente peca mais pelo excesso do que faz uma recomendação médica muito firme nesses momentos. Ok. Vamos seguir aqui. Deixa eu fazer uma propaganda para vocês aqui, ó, que eu tô vendo tem pouca gente que está escutando o Spotify e o podcast.
Tudo isso que a gente tá falando aqui, ó, vira um podcast, tá? Então, vai lá no teu escutador de podcast que você gosta lá, não sei como é o nome disso. Distribuidor de podcast, ou no Spotify. Eu escuto Spotify, né? É a minha coisa de escutar. Tem gente que escuta Deezer, Apple Podcasts. E marca lá, curte lá chama Oncologia de hoje e amanhã. Se procurar meu nome também acha. Pra você escutar aí a live, fica bem, fica legal assim. Eu outro dia escutei inteiro o teu programa pra ver se o som fica bom e tudo. Então, escutem lá, porque volta. Essas conversas que a gente tem aqui vão todas pra lá depois também. Tá? E não é só os vídeos que ficam no YouTube, mas ficam lá também. E são mais curtos, né? Obviamente, não 1 hora, né? A gente corta em 20, 25 minutos. Então, trajeto do ônibus, que foi a ideia da gente. Assim, né? Quando você tá no ônibus, dirigindo de um lugar pro outro, né? Você escuta ali, não escutei a live essa semana, vou dar uma. Não vi essa semana, vou escutar aqui rapidinho. Tá? Então, tá saindo toda segunda e quinta, às 3 da tarde. Porque esse horário, sei lá, tava lá na hora que eu fui publicar, eu achei bom o horário, deixei. No segunda e quinta até 3 da tarde tem podcasts.